Oxente, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui Manuel Pereira, canal Sertão Ciência. Hoje vamos receber doutora e psiquiatra Rose Viviane, que mora em Maceió e tem feito, né, trabalhos dentro da psiquiatria. Já vem atendendo há algum tempo, não é isso, Rose? Isso. E logo também ela vai, já está, e ela vai tirar essa dúvida, né? Psiquiatra forense. Eita, que nome. Vai demorar alguns meses ainda, mas está em curso. Está mais perto do que longe, né? Começamos, né? Beleza. Rose, pode se apresentar, pode falar aí de você, do seu trabalho. Certo, Manuel. Eu sou Rose Viviane, psiquiatra. Eu tenho a formação em medicina de 2010 a 2015 pela Universidade Estadual de Alagoas, pela Uncisal. E em 2016 eu entrei para a residência, terminei no começo de 2019 de psiquiatria. E agora, em 2020, estou enveredando aí para psiquiatria forense. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer o convite e a oportunidade de estar tendo essa conversa com você, que foi um dos incentivadores e estimuladores aí de gostar de física, e é um prazer ter esse retorno agora, depois de toda a formação, voltar a ter esse diálogo. Obrigada. Agradeço a oportunidade, bom ter esse contato ainda, né? Para quem não sabe, fui professor de Rose lá nos anos de 2005, 2001, não é? Isso. Na Escola Teorema, na cidade de Almiro Gouveia, uma escola que deixou muita saudade, pessoas fantásticas lá, tenho amizades bem duradouras ainda dessa época, né? Mas vamos lá, Rose, vamos falar aqui um pouquinho sobre a sua profissão, não é? A psiquiatria é um ramo da medicina que vai cuidar da cabeça das pessoas, não é? Exato. É importante lembrar, assim, tem uma coisa que as pessoas acham, que ir a um psiquiatra ainda está muito atrelada à coisa da pessoa ser doida, não é? Quando, por exemplo, problemas de depressão e afins, além de ter a questão da terapia, que se faz com o psicólogo, tem que ter, em alguns casos, aí você pode me corrigir, tem a questão de ter os remédios, algumas medicações, mas essas medicações, quem só pode prescrever é o psiquiatra. Então, fala um pouquinho para a gente aí, né, da profissão e dessas questões aí que eu acabei de falar. Então, vamos lá. A psiquiatria, já do nome dela, ela fala, o nome significa, etimologicamente, a ciência que cuida da alma, né? O estudar da alma. Então, a gente acaba lidando com o que é de mais íntimo, né, dos nossos pacientes. E um dos maiores desafios que a gente enfrenta diariamente, né, na lida diária, é justamente esse estigma muito forte. E é muito oportuno a gente falar do tema, porque esse mês a gente inicia um trabalho de luta contra esse estigma, né? Na verdade, a gente tem programação durante todo o ano em relação a isso, mas é importante se desmistificar que não é só doido, doido é inclusive pejorativo, mas não é exclusivo de alguém que está em um surto psicótico, que seria o que, de forma popular, as pessoas chamam de doido, né? Que Sim. Vai ao psiquiatra, né? Na verdade, a gente vive hoje uma crescente enorme, exponencial, de ansiedades, de transtornos, tanto da esfera da ansiedade, quanto da esfera do humor. São coisas que, na sociedade que a gente vive, com tantas exigências e expectativas, na verdade, muito provável que em algum momento, pela exigência de desempenho e outros fatores, alguém possa vir a precisar. E aí a gente divide essa área do estudo da psique com a psicologia também. Só que a diferença é que a formação é diferente, o psicólogo tem uma abordagem diferente, e ele vai trabalhar com esses sintomas mais voltados para a psicodinâmica, psicoterapia.
A gente, na psiquiatria, como médicos, temos a prerrogativa de fazer a prescrição farmacológica, se assim entender que o quadro necessita de um tratamento farmacológico. Basicamente é uma diferença, mas na verdade, dos transtornos, muitos se beneficiam pela união das duas áreas. Então, é muito interessante, em muitos casos, que além do tratamento farmacológico, o paciente tenha também esse acompanhamento psicológico para ter uma otimização dos resultados do tratamento dele. Uhum. Eu estou dizendo isso a você porque eu, certa feita, conversando com uma pessoa, e ela dizendo que, enfim, estava com sintomas de depressão, né? E eu disse, olha, é interessante que você procure um posto de saúde aí e procure ajuda terapêutica, psiquiátrica. Aí ela disse, mas eu não estou doida. Não, não é isso que eu disse a você. Eu não estou dizendo que você está doida. Mas você aparentemente está com sintoma, está depressiva, não é? Então seria interessante procurar. E como eu disse, né, ainda tem muito desse estigma a respeito de pessoas que procuram, não é, ou psiquiatra ou psicólogo, não é? Que tem muito associado ainda, como pejorativamente dizendo, né? A pessoa está doida, né? Coisa que Sim. não acontece. Não é? Bom, vamos lá. Veja só. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da depressão. Depressão, ela pode ser genético ou ela é mais uma questão química, corporal? Vai desencadeando? Como é que... Na verdade, assim, não dá para a gente atribuir apenas um fator para desencadear um transtorno depressivo. Conta o fator genético quando você tem casos entre familiares mais próximos, né, de primeiro grau, é maior a chance de ter, mas existem, claro, outros fatores que estão envolvidos, biológicos, tanto é que a gente faz muito o diagnóstico diferencial com outros transtornos orgânicos que possam trazer sinais e sintomas de uma depressão, como uma disfunção da tireoide, por exemplo, que seria um fator, né, uma parte biológica, mas tem a parte ambiental também, que a gente encontra os estressores. Depende muito da forma e das experiências de vida que levam, junto com essas predisposições genéticas, a vir realmente a deflagrar um quadro depressivo. Então, não dá para atribuir a um único fator, né, mas a alguns. Entendo. Você tem casos de pessoas que, por exemplo, acabam sem procurar o psiquiatra, acabam se medicando, já achando que tem sintomas de depressão, até porque hoje está todo mundo consultando o Dr. Google, né? E aí, às vezes, a pessoa nem tem, não está nesse estágio, não está depressiva e acaba até piorando o seu momento, né? A gente trabalha tanto com a negação quanto a automedicação, né? Então, muita gente, muitas vezes está padecendo, tem sintomas claros e resistem ao tratamento, e o que é estranho, porque o que a gente tenta fazer com que se compreenda é que da mesma forma que você adoece, tem uma hipertensão, um diabetes, você adoece de alguns órgãos no seu corpo, apesar de ser palpável, né, porque podem ter exames que vão mostrar, a doença mental também ela é real. Né? Na depressão, como você perguntou, por exemplo, existe realmente uma diminuição de neurotransmissores como a serotonina em determinadas áreas que fazem com que os sintomas apareçam. E aí a questão da farmacológica, quando ela é indicada, é justamente para tentar reequilibrar em níveis normais essa quantidade dessa serotonina, tá? Por exemplo. Então, é também uma doença, né?
A gente não pode esquecer dessa situação. Muitas vezes as pessoas não aceitam, né, por não entenderem dessa forma, acaba parecendo que as pessoas têm uma percepção de que é como se fosse uma fraqueza, é uma doença seletiva, né, e isso complica um pouco no nosso dia a dia para o convencimento. Mas é importante entender que é uma doença, de fato, né? Ela tem um substrato, tem motivos, tem tratamento. Em caso de depressão, pode ter um bom controle, né? Depressão e ansiedade. Então, o primeiro passo, acho que é São justamente coisas compreender que isso distintas. Exato. O ansioso é automaticamente um depressivo ou não tem essa ligação? Ótima pergunta. Não, veja só, existe a síndrome ansiosa, né? E existe a ansiedade. A ansiedade de forma normal, como a gente precisa no dia a dia para funcionar, para dar conta de estudar para aquela prova que vai ter amanhã, para entregar um trabalho a tempo, ela é normal, tá? Ela se torna uma doença, e aí a gente fala de um transtorno de ansiedade generalizado, quando ela traz prejuízos para o desempenho da pessoa. E aí ela pode ter várias características. Muitas vezes a pessoa tem uma conta para pagar que é daqui a uma semana, mas ela já está nervosa hoje, porque ela não tem o dinheiro hoje, e ela teria uma semana aí para conseguir se organizar e pagar, mas ela já está muito ansiosa, acaba tendo prejuízo muito frequentemente do sono, é uma pessoa que não consegue relaxar, digamos assim, em relação às situações diárias. Ela tem, muitas vezes, uma autoexigência muito grande, então, para fazer um trabalho, você, como professor, deve já ter visto muito isso, aquela coisa de travar, de não confiar que vai dar certo. Então, essas ansiedades, esses momentos ansiosos que são justificáveis, né, são comuns. Depende, às vezes, a pessoa, por ter uma personalidade mais introvertida, ela pode ter um pico de ansiedade, mas não necessariamente ser ansiedade. Para a gente caracterizar como um transtorno de ansiedade, a gente tem que identificar que esses sintomas estão presentes já há algum tempo, né? E aí tem uma série de critérios que precisa preencher para a gente fechar o diagnóstico. E esses sintomas têm que ser persistentes e trazerem um prejuízo realmente para o desempenho daquela pessoa. Então, os transtornos na psiquiatria, a gente fala muito justamente da questão do sofrimento. Se traz um sofrimento relacionado tanto para a pessoa, quando ela própria tem consciência da doença, como para pessoas que vivem com ela, como é o caso de alguns outros transtornos, que a pessoa não tem tanta consciência assim. Não é só pela percepção do médico, mas da própria família e da pessoa da doença, né? Ela precisa ter essa percepção de sofrimento. Então, o paciente, muitas vezes, ele chega ansioso com uma queixa de que não está conseguindo dar conta de uma pressão no trabalho e não está conseguindo dormir, está tendo muita irritabilidade. E nesses tempos modernos, aspas, né, a questão do trabalho influencia muito. Né? Eu, por exemplo, trabalhei uma época numa escola onde eu trabalhava segunda, no domingo eu já estava ansioso, domingo, porque enfim, tinha algumas questões, não vou colocar aqui, mas que eu ficava ansioso por conta, né, de, poxa, amanhã vou ter que ir para essa escola, enfrentar tal turma e etc. E aí, no caso, eu já não conseguia dormir direito, né, ficava ansioso, e uma das questões era exatamente essa de não dormir direito. Mas pode continuar, desculpa ter atrapalhado. Imagina. E aí, mas é justamente isso. Quando ela vem atrapalhar e se torna persistente, aí que está a diferença entre a ansiedade normal e um transtorno, é essa persistência de sintomas, né, por um longo período, e isso traz sofrimento e traz a diminuição do desempenho. E aí não é nem só pelo trabalho, a gente vive em uma sociedade de uma forma geral que é muito ansiogênica, como a gente fala.
Então você tem que ser um bom profissional, ter um rendimento maravilhoso, você Produtivo, né? tem que, Produtivo, pois é, você tem que ser produtivo, tem que ser bonito, tem que ser bem-sucedido, tem que ter muitas relações, ser bem-sucedido em relacionamentos, enfim. A mídia, né, as redes sociais vendem muito essa ideia de vida perfeita, e isso causa uma pressão muito grande para que você se encaixe, né? E aí quando você compara a sua vida com esse mar de flores que a gente vê nas redes sociais, você acaba também criando uma frustração muito grande, né? Então, na verdade, a gente vive numa sociedade muito estressora nesse sentido, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Inclusive, eu tenho observado muito a questão a palavra do momento é empreendedorismo. E isso vem chegando nas escolas, não é? Para o aluno tem que ser empreendedor, o empreendedor tem que empreender e tal. E eu vejo por trás disso exatamente esse discurso, como você colocou aí, não é? De meio que colocar a pessoa enforçar que ela seja bom em tudo, tem que ter uma ideia brilhante o tempo inteiro, tem que estar sempre puxando uma carta da manga, né, para poder fazer alguma coisa diferente, e tem que fazer alguma coisa diferente. Isso, e eu, enquanto professor, não é, eu já vejo que isso é cansativo. Para a gente que é professor, no caso, eu digo assim, cansativo na questão de passar para o aluno esse tipo de conhecimento, porque parece que você tem 20, 100 alunos, né? Então imagine todo mundo ser empreendedor nessa questão aí. Não vai, né? Não tem como. E existe também um certo disfarce de uma limitação e de uma responsabilidade que, na verdade, seria bem política, né? Às vezes a gente quer desviar um pouco do discurso político, mas é até difícil, porque, na verdade, a gente vive uma crise econômica e agora com a situação dessa pandemia vai ficar drasticamente pior, né? Muitos postos de trabalho, de emprego vão sumir e, na verdade, a economia, teoricamente, era para dar conta de assumir essas forças de trabalho, elas não teriam que ser empreendedoras, né? A gente vê hoje os empreendedores tendo que se matar, não ter direito trabalhista nenhum para se virar. E, na verdade, existem ainda existem muitas profissões que são tradicionais e que lhe dão um mínimo de possibilidade de garantia de você conseguir trabalhar, desenvolver um trabalho digno, sem ter que ser um empreendedor, sem ter que se virar porque não existem esses postos, né? Porque não existe emprego, porque a economia está achatada, então essa acaba jogando para a pessoa a responsabilidade de se virar, né? E acaba se romantizando também essa coisa do empreendedorismo, né? Quando, na verdade, é um reflexo da crise econômica que a gente vive mesmo, também, né? E nessa esteira você vê esses livros, né? Seja foda, foda-se, né? É o que mais se encontra hoje nas livrarias. Pronto, certo dia eu entrei numa livraria e comecei a observar era a seção do foda-se, né? Que era fudeu geral, ligue o foda-se, olha, primeiramente seja foda. Seja foda, exato. Aí eu fui dar uma olhada, né? Um livro, na verdade, acabava sendo uma cópia do outro, e sempre nessa questão do cara empreender, de ser o melhor, de ser o mais interessante, de desenvolver algo, de ter uma ideia uau, né? A ideia brilhante, né? A ideia brilhante. E aí, coitado daquele que vai pegar aquele livro, abre ou compra aqueles livros ali, achando que magicamente eles vão ser, né, tão fodas quanto os caras que escreveram, que na verdade são grandíssimos oportunistas.
Verdade. Imagina uma pessoa que tem uma carga horária absurda, quando tem um trabalho, né? Tem que trabalhar o dia inteiro e se virar para pegar, sabe-se lá quantas conduções, horas de condução do trabalho, de casa do trabalho para casa, e ainda chegar a ler, conseguir assimilar esse conteúdo e ter a grande missão de ser foda depois de ler esse conteúdo. Então, desenfodar-se, digamos assim, seria um campo importante aí, hein? Desenfodar-se foi ótimo, exatamente. Porque assim, é que tá, né? Para a grande massa, a questão é essa mesmo. Quer dizer, o cara acorda cedo, vai trabalhar, tem um dia fudido, né? Para chegar em casa ainda. Já tem uma fudência daí, né? Já tem total. Exatamente. Mas são fenômenos, né, de vendas, esses livros aí. Quando apareceu o primeiro, que eu acho que é o Ligue-se o Foda, uma coisa assim, eu já achei estranho, né? Eu já achei estranho, porque assim, eu fui educado na questão de não falar palavrão perto de pessoas mais velhas, né? Tipo mãe, pai, avó e tal. Eu sempre fui muito muito cuidadoso em relação a isso. E só que ali estava exposto. Eu sinto uma vergonha, é sério. Eu sinto uma vergonha de chegar no local e ver aquele nome, não é? Que durante muito tempo eu era proibido de falar e achava feio e tal, né? E hoje, assim, se tornou uma coisa abstrata, né? Comum. E essa expressão tem muito a ver com aquela de chutar o balde, né? Que é bem famosa também. Exato. E aí é como os memes da internet falam às vezes, né? Eu não chuto o balde porque às vezes eu vou ter que levantar, né? Eu vou lá recolher tudo depois. E aí tem que tomar cuidado também com esse nível de foda-se do que você vai jogar pro alto aí, né? Exatamente. Rose, você falou um pouco atrás, e aí eu vou levantar aqui sobre essa questão de que pessoas que têm a ansiedade, muitas vezes a pessoa trava, né? A pessoa que tem sintomas de depressão, por exemplo, às vezes ela fica sonolenta, não quer fazer enfim, não quer produzir. A pessoa quer ficar deitada, é uma consequência química, não é? E aí vem... Não é só uma questão de querer, né? Na verdade, ela não consegue. Existe uma diminuição da energia que, muitas vezes, a pessoa, numa situação de ansiedade, ela quer, ela se programa, mas ela senta ali e a cabeça não para, e ela não consegue produzir o que ela se propôs, e aí ela fica mais frustrada, e aí retroalimenta outros sintomas, aí dorme pior pensando nisso, se culpando por não conseguir atingir as próprias metas, então culpa também é uma outra característica, né? Sim. E todas estão juntas. Pronto, aí exatamente a questão que eu ia levantar é que nisso daí você tem pessoas em torno que ficam dizendo, é frescura, é preguiça, Sim. é falta é falta de uma peia, né, de uma pizza e tal. Então, como é que se trabalha? Como é que e pelo menos nos últimos 5 anos, é uma coisa bacana isso, eu tenho visto trabalhos de conscientização, né, para que as pessoas não fiquem com esse tipo de comentário ou também não crie climas para quem está com sintomas de ansiedade, depressão, enfim, não é de chamar de preguiçoso, não é, que não quer fazer nada. Como é que isso está sendo trabalhado sob o ponto de vista da psiquiatria? Como você vê isso também? É uma boa pergunta. Nos últimos anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem trabalhado muito, insistindo muito nesse viés de trabalhar com esses estigmas, esclarecendo, fazendo campanhas no sentido de realmente esclarecer as pessoas de que, quando elas sentirem esse sofrimento psíquico, se elas sentirem que, por bem, procurem ajuda. Isso tem melhorado.
A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, o estigma ainda é muito grande, mas tem melhorado, as pessoas têm conseguido se conscientizar aos poucos, ajuda quando grandes mídias abordam um tema, então, de repente, às vezes em novela, quem assiste novela, tem um paciente que tem um transtorno e procura um tratamento, então, as pessoas têm tido acesso a um pouco mais de conhecimento e tem melhorado, pouco, mas aos pouquinhos a gente tem melhorado essa condição aí, essa ideia popular, né, de que é frescura. Como a gente falou, Frescura. como a gente Frescura, falou antes, preguiça. não, é uma doença. Pois é uma doença que realmente ela vai impactar na questão da volição, como a gente fala, que é a questão da vontade, na questão da energia. Então a pessoa às vezes não consegue, numa depressão, nem levantar da cama, ela descuida do autocuidado, do próprio autocuidado, de tomar banho, fazer uma barba, enfim. Porque ela simplesmente, Alimentação. exato, ela simplesmente não tem energia e a percepção do mundo dela é um filtro muito cinza, né? Não existe uma perspectiva de porquê, de melhora, enfim, é sempre uma percepção mais negativa da realidade. Então ela acaba sendo consumida por essa percepção e deixando de fazer coisas que eu gostava de fazer antes. Então não é que ela não queira, ela simplesmente não tem energia, nem no caso de perder o interesse no que ela gostava, na anedonia, ela não tem mais interesse por coisas que ela gostava, e isso não depende delas. É realmente um descontrole de neurotransmissores que faz com que ela tenha essa percepção cinza, digamos assim, da existência dela, né? Sim. A pessoa que já está nesse tipo, nesse nível de da doença, posso falar dessa forma? Sim, sim. Transtorno. A O gente usa muito transtorno para falar. pronto. Quem já está nesse nível já é um nível muito aprofundado. Se sim, o tratamento, isso vai de pessoa para pessoa, leva muito tempo. O tratamento ele é muito individualizado, depende de muitos fatores, tá? Quando a gente pode classificar o transtorno depressivo maior em leve, moderado ou grave, né? E aí o tratamento em termos de substância, né, de fármacos, né, da farmacologia não é tão diferente. As doses é que podem ser diferentes. O que vai piorando, diferenciando um quadro de outros, é a presença mais importante de alguns sintomas. Então, por exemplo, o paciente tem uma tristeza frequente, uma percepção negativa das coisas, tem tido pouco interesse pelas atividades sociais, um isolamento social maior, mas aí vai ficando mais grave quando ela realmente abandona coisas que ela costumava ter interesse, passa a maior parte do tempo em isolamento, que aí perde o prazer pelas coisas que gostava de fazer. Piora mais ainda se aparecem ideações, como o pensamento tem esse prisma, né? Tem esse filtro cinza, a percepção negativa da vida, e aí a vida ele pode começar a pensar que não tem mais sentido, e começar a ter ideações suicidas, que é o que nos preocupa muito, né? E Sim. aí, quando o paciente chega ao grau de pensar em tirar a própria vida, porque não vê, ele não consegue, é um filtro cinza e deixa aquela visão muito estreitada, né? De que não É, existe saída. é como se ele quisesse se aliviar daquela dor, Exatamente. daquela. O deprimido, o suicida, se ele tivesse uma percepção clara de que poderia sair daquilo, se ele visse um caminho para sair daquilo que ele está sentindo, ele iria para aquele caminho, certamente. Mas no momento que a pessoa está pensando dessa maneira, ela quer acabar com o sofrimento, né? Geralmente esse é o ponto. Entendo, entendo. Você ainda, falando em suicídio, a, a, você tem ou conhece estudos a respeito dos índices de suicídio no Brasil e, no caso, percebe-se que aumentou muito o nível do suicídio entre os jovens.
muito por conta de questões de redes sociais. Você tem dados sobre essa questão? O que a gente observa no dia a dia, no atendimento ambulatorial e nos trabalhos, nos congressos, é que no mundo inteiro existe uma tendência de aumento por todos esses estressores que a gente já até conversou, né? E um tanto mais entre os adolescentes, que são mais suscetíveis, digamos assim, a essa influência, né? Recentemente, acho que há 2 anos, teve a questão de um movimento, né, entre adolescentes que propunha jogos para se O tal da baleia, acho que era uma baleia, Exato. não é? Então, a tendência é geral, mas como os adolescentes, crianças e adolescentes são mais suscetíveis, tem a tendência a ter um aumento nessa classe, né, nessa parte da população, e o que nos preocupa muito, né, porque eles são mais suscetíveis e mais difíceis, né? Tem muitas camadas até você acompanhar um paciente, né? Porque você vai passar pelo estigma do pai também, enfim, muitas vezes essa barreira de não entender que é uma doença e, enfim, não procurar ajuda, né? Eu falando dentro desse universo aí, eu conheço uns pais de um menino que ele poxa vida, não é Down, como é que se diz? Até tava. Oi? Síndrome de Down? Não. Não. Poxa vida, tá? Me fugiu o nome agora. Transtorno psiquiátrico, autista. Autista, pronto. 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 Então, eu conheço pelo menos, né, pais que o filho foi diagnosticado com autismo leve, né, e o pai acha que ele vai ficar curado. Assim, não leva para fazer determinados tipos de tratamento ou acompanhamento, principalmente, não é? Porque diz que isso é bobagem e que ele vai ficar curado logo. Né? Eu acho que isso é algo que é muito comum dentro do que vocês devem receber também, né? Muito, muito. Justamente a parte da psiquiatria infantil é muito interessante, muito desafiadora, porque o padecimento do filho, da criança, ela vem muito com o filtro dos pais, né? E aí tem todas essas questões de tabus e de estigmas que a gente conversou, né? Às vezes o pai não aceita e muitas vezes atrasa um tratamento que poderia trazer melhora, melhorar o desenvolvimento, como na questão do autista, como ele tem uma questão muito marcante, dificuldade de interagir, entre outras questões, e acaba tendo uma necessidade de um acompanhamento multiprofissional, não só do psiquiatra, mas do psicólogo, do fonoaudiólogo, psicólogo, e os pais, quando não têm esse conhecimento, não buscam, né? Fora isso, que nosso serviço também já é muito limitado, né? Já não oferece toda a assistência para todo mundo que precisa, então são camadas de problemas, né? Sim. Mudando de assunto agora, por que você escolheu a psiquiatria forense? Bom, é uma pergunta engraçada. Bom, a primeira psiquiatria, eu comecei a gostar da psiquiatria desde a metade da faculdade, e aí eu fui sendo escolhida pela psiquiatria, na verdade, sabe? Foi o chamado. Daí paguei a matéria, depois fui para a monitoria, e quando eu terminei eu já estava muito certa de que eu queria psiquiatria, fiz a prova para residência e passei, e me apaixonei, assim, é a comunhão perfeita de estudar temas que eu sempre gostei de temas relacionados com a mente humana, né,
e poder ajudar nesse sofrimento que muitas vezes é o mais difícil de você conseguir. Você precisa de uma sensibilidade e é o mais difícil de você conseguir alcançar, que é o sofrimento psíquico, né? Então, só uma coisa, Rosa, eu vou pedir para que você explane um pouco a respeito do que é a psiquiatria forense para as pessoas que não conhecem, né, essa vertente da psiquiatria. Muito bem. Digamos que a psiquiatria, de uma forma geral, ela já tem uma vertente para forense. Ela seria como um ponto de divisão, né, o fio ali entre psiquiatria e questões legais. Então, o psiquiatra forense ele vai trabalhar com as questões de direito de benefícios ou em relação a depender da área, né? Isso para a psiquiatria civil, na área civil, mas na criminal você vai ver a questão de delitos, de crimes, se eles têm relações com o transtorno mental daquela pessoa, e aí a gente faz as avaliações periciais dentro dessa perspectiva de uma possível atenuação de uma pena, caso o que ele cometeu, o crime cometido, tenha sido motivado por uma falta de discernimento ou de entendimento da realidade e por uma falta de autodeterminação, né? Todo o artigo 26 do Código Penal brasileiro, ele vai lidar com essa particularidade da imputabilidade e inimputabilidade das pessoas, e aí a psiquiatria forense entra nessa área de avaliar essa imputabilidade, né, se deve ou não ser aplicada ao indivíduo de acordo com o transtorno mental que ele tenha ou não, basicamente. E nas outras áreas tem várias, tem a questão civil, né, como eu falei, a beneficiária, a previdenciária, que vai justamente avaliar esses direitos a partir da perspectiva da psiquiatria, se a pessoa tem de fato aquele transtorno e se ele tem a ver, no caso da criminal, se ela tem um nexo, né, com o crime que foi cometido, e em caso na caso civil, de uma forma geral, se ela realmente justifica o pedido de curatela, por exemplo, ou se justifica que a pessoa esteja incapacitada para o trabalho, depende, tem muitas áreas. Sim, sim. Tem algum caso que você pode relatar para a gente dentro dessa questão da pessoa ter cometido um crime, mas ela ter tido a pena atenuada, ou mesmo não ter pego pena ou não ter sido condenada por fatores psíquicos, psiquiátricos? Existe uma medida cautelar para ser aplicada quando a pessoa, né, o periciado, no caso, tem um transtorno, e aí a partir do momento que o psiquiatra forense identifica esse transtorno e faz um nexo causal desse transtorno com o delito, dá para prevenir, digamos, prever, digamos assim, uma atenuação de pena ou uma substituição da pena normal por um outro Sim. tipo de pena, né? Por exemplo, um dependente químico que cometeu um crime levado pela intoxicação, levado pela questão relacionada para o consumo, e de repente cometeu um furto, por exemplo, e cometeu esse crime voltado, intoxicado e voltado para retroalimentar o uso. Então, existem algumas situações várias, na verdade, que são muito comuns de que existe uma atenuação. Um laudo mais recente que eu fiz, o paciente ele tinha esquizofrenia, não recebia tratamento já há muito tempo e começou a ter alucinações, a ouvir coisas. Nossa. Ele relatava que ouvia o irmão em São Paulo dizer que o irmão que mora com ele queria matá-lo, e aí por causa disso ele acabou matando o próprio irmão. E aí ele estava em total, o fato é que ele estava em total surto psicótico, né? Ele estava em surto sem tratamento, não aceitava tratamento.
E ficou muito claro na entrevista de que ele realmente não tinha uma percepção da realidade, e nem conseguiria se determinar em relação a essa realidade. Então, em um caso desse, por exemplo, é um periciando inimputável, né? Ele não responde por essa pena, e sim por outra pena, por outra medida, como um tratamento, enfim, que garanta. Aí ele fica geralmente em um hospital judiciário, né, um hospital psiquiátrico judiciário, até que ele saia dessa crise, e aí depois vão sendo avaliadas as possibilidades dele ser liberado e ter um tratamento em casa. Existem medidas substitutivas para realmente a pena em si, nesses casos. Beleza, beleza. E agora vamos falar sobre este nosso momento que estamos passando, Muito mundo tenso. século XXI, e aí estamos com a Covid-19, não é? Assolando o mundo. Ela que começou lá na China, meados de novembro para dezembro, hoje, em novembro para dezembro de 2019, não é? Hoje estamos em abril de 2020, ela já chegou aqui no país, no Brasil, e hoje, dia 10, não é, já passamos dos 1.000 óbitos e já temos aí em torno de 19 mil casos, não é? Estamos nesse momento da quarentena, Não estava aonde nem atualizada. Eu tinha olhado a última vez hoje de manhã, estava em 982 casos, alguma coisa assim. Está já passou crescendo muito rápido, né? agora, pronto, agora há pouco deu no jornal, já passamos das 1.000 mortes e já passou das 19 mil casos notificados, né? Se bem que, aliás, dando positivo, porque aí você tem pessoas que têm os sintomas, faz o exame, mas aí acaba dando negativo, enfim. Se bem que também nós temos muita subnotificação, né? E aí, na verdade, Exatamente. esse número de pessoas mortas pode ser muito, muito maior do que a gente esteja pensando. É justamente o ponto que tem nos preocupado mais. Aqui no Brasil a gente tem feito muito pouco teste. Então, quando É, a gente vê essa quantidade de pessoas afetadas e de mortes declaradas, elas não parecem estar de acordo com os relatos dos colegas que a gente ouve o tempo todo que estão trabalhando ali na linha de frente com isso. Então, está subestimado, e uma ideia que a gente pode fazer em relação a isso é em relação ao Equador, que a gente acaba não tendo muita notícia em relação ao Equador, mas lá já chegou a um colapso, então as pessoas não estão vai conseguindo falar. sequer levar os corpos dos familiares para enterrar, então as pessoas acabam deixando os corpos nas ruas, É, porque não existe, não existe serviço funerário para buscar, e as pessoas morrem na fila esperando um tratamento, e não só pelo Covid, mas por outras doenças, né? Porque as outras doenças não deixaram de exato. existir. É, é. Então, Não, como diz o Jô, né? Não querendo te atrapalhar, mas já te atrapalhando. Eu soube, né, de um caso de uma moça, ela quebrou a perna, foi para o hospital, devido a essa loucura que tá, enfaixaram, não de forma correta, engessaram não de forma correta, a moça criou um trombo, voltou para casa, né, como não estava bem colocado o gesso, criou um trombo e simplesmente subiu para o cérebro e ela morreu ah, por conta dessa questão aí. Não é? Além do que, como você disse, as pessoas não estão deixando de ir para o hospital ou não estão tendo o tratamento que devem ter exatamente por conta dessa loucura, por um lado, paranoia, não é? Aonde eu digo paranoia na questão de no hospital ou nos outros locais não quererem receber as pessoas para tratamento, né? E aí mas você tem esses casos que acabam, que não são, como você colocou, de Covid, mas que de toda sorte estão gerando óbitos. de uma forma geral, o que é importante que as pessoas entendam é que a gente, no funcionamento que a gente tem hoje do nosso sistema de saúde,
que com todas as críticas ainda é um dos melhores. A situação agora nos Estados Unidos está muito pior, porque as pessoas lá elas não têm um sistema público que garanta, né, um atendimento. A gente já praticamente funciona no limite com os casos que a gente já estava acostumado a ter. Então, o Covid-19 já é um fator a mais. E é um fator a mais que preocupa por quê? Ele é potencialmente contagioso para todos, já que a nossa população nunca teve contato para ninguém, e ele vem se em um lugar do mostrando... mundo, né? Pois é, então, e ele vem se mostrando muito mutante, surgem notícias com características que daqui a pouco surgem outras, que não são tão raras, mas também podem acontecer. Enfim, tudo é novo, não existe vacina, aí acaba que alguns governos, como os Estados Unidos e aqui no Brasil também, acabam escolhendo um antídoto mágico que ainda não existe, como é no caso da cloroquina. Isso. Pois é, e aí a gente no começo das determinações que vieram por parte dos governadores, né, de manter o distanciamento social, que é a melhor medida, pelo menos, para desacelerar esse contágio, a gente percebe que nesses últimos dias as pessoas vêm relaxando, né? Não sei se por influência de ver figuras públicas desobedecerem reiteradas vezes, mas essa semana as pessoas relaxaram muito e isso preocupa muito, porque o nosso sistema de saúde, ele não, quando ele colapsar, chega aquela situação de não ter o que fazer, não ter como atender, seja Covid ou não Covid. É isso. Primeiro tem uma relativização da doença com as outras, né? com a dengue, com H1N1, porque matou não sei o quê, mas aí o que acontece? Quem faz esse tipo de comparação não entende ou não quer entender que o contágio do Covid é extremamente alto, ele é rápido, não é? Exato. Uma coisa é você ter 800 pessoas que morrem de dengue no decorrer do ano e 800 pessoas que morrem do dia para a noite. É uma doença nova, né? Porque, exatamente, nós não temos ainda, as defesas não estão prontas, né? Claro que para algumas pessoas ela vai passar, não é? Vai causar algum dano, mas para outras também vai levar à morte. Aqui no Brasil tem... mas aí é que tem alguns dados interessantes, Rose. É que eu tenho observado no Brasil, você está tendo óbitos de pessoas que não têm qualquer tipo de histórico de doença, seja ela de respiratório ou cardíaco, não é? Sim. Pessoas que tinham uma saúde muito boa, nunca apresentaram qualquer tipo no decorrer da sua vida, qualquer tipo de doença, e no que foram infectadas, em menos de 3, 4 dias, acabaram morrendo. E também da faixa etária entre os 20 e os 60 anos, aqui no Brasil, está sendo alta o índice de pessoas, a mortalidade com pessoas nessa faixa etária aí, né? Aqui no Brasil tem tido uma característica bem mista, mas de uma forma geral, começou muito com essa ideia de que os velhos, né, as pessoas mais idosas, seriam as mais atingidas. Elas são mais frágeis de qualquer maneira para qualquer patologia, porque existem as comorbidades, então existe realmente uma tendência a desenvolver um quadro mais grave, mas não significa que só eles vão desenvolver um quadro mais grave. E aí é que está o detalhe, né? Fora que você, sendo jovem ou atleta, né, como dizem por aí, não vai estar imune ao vírus, e mesmo que você não venha a ter uma versão mais grave que vai necessitar de uma internação, você vai propagar, né? Você vai propagar. E aí, essa questão que você falou, por exemplo, do H1N1, existem algumas características que estudiosos em virologia, né, pessoas que são competentes nesse assunto, mostram um perfil diferente no COVID, porque apesar dele não ter uma letalidade muito grande, ele tem uma transmissibilidade muito grande.
Isso. Então, o Covid, ele tem algo em torno de 1,6, 1,7, eu não lembro exatamente, ou seja, ele transmitiria até uma pessoa com o H1N1, transmitiria para duas outras. O Covid, ele transmite para três. Então, Uhum. quando você tem três, essas três vão Para mais transmitir para três. outras três, e aí É. você vai E tendo você tem um exponencialmente. crescimento exponencial. Isso, exatamente. E aí, Exatamente. se essa pessoa não faz um distanciamento, não faz um isolamento, ela não vai passar só para três, ela vai passar para três em cada momento que ela esteve em contato social, né? Ela vai passar para muitas pessoas. Então, isso é Isso. que preocupa. E aí, como é uma doença nova e não tem uma letalidade grande, muitas pessoas têm menosprezado os efeitos catastróficos que ela pode trazer. No momento que a gente trabalha e tenta fazer a população entender, é que não é a questão da letalidade em si, é a questão do nosso sistema de saúde que não dá conta de atender todo Atender mundo ao ao mesmo mesmo tempo. Isso. tempo. Então, a gente está partindo da ideia de que a maioria da população vai contrair. Só que a gente tem duas opções. Todo mundo pega de uma vez, e aí a gente tem uma curva muito grande Muito alto. que, Isso. que não vai caber ali no sistema de saúde. O sistema de saúde está aqui e você tem um aumento muito grande. Todo mundo que está acima da curva não vai conseguir ser atendido. É o E colapso é, que a gente e- está. e é o que os médicos estão dizendo, né? Vai ser aquela escolha de Sofia, né? Que é um Exato. filme aí que fala de uma mãe que tem que escolher tem dois filhos, tem que escolher entre um deles, não é? Exatamente. Um vai viver, o outro vai morrer. E é um, E um aí os trauma médicos que estão nesse muitos dilema. colegas é um trauma que muitos colegas já estão vivendo, né? Em outros lugares do mundo e aqui não está muito longe disso. Então, a ideia agora é retardar essa transmissão para que esse contágio fique abaixo da curva e aí, estando embaixo da curva, o nosso sistema de saúde, dê conta de cuidar dos casos, sem haver um colapso. E as pessoas parece que agora esqueceram, estavam obedecendo. Eu percebi aqui em outros lugares que estava sendo levado a sério, mas o movimento já aumentou muito nas ruas, né? E agora a gente está numa janela aí de um aumento grande, né? É, Os estudiosos estimam para maio, né? O grande boom. Então isso nos deixa apreensivo. é. Aqui, no caso, em Paulo Afonso, não é? Onde moro, eu observo aqui na varanda de casa, eu vejo as pessoas passando, andando em grupo, de bicicleta, é, fazendo caminhadas, sabe? Como se não tivesse acontecendo nada. Até porque, até agora aqui, não se tem casos confirmados. Então, acho que as pessoas pensam, né? Em cima disso, não vai acontecer, não vai chegar, vou ficar de boa. E na necessidade de sair para comprar um remédio ou algum alimentos aqui, eu observo que nos bairros mais de densidade populacional maior, eu vejo muitas pessoas jogando dominó nos bares de esquina, Vida bebendo, normal. vida normal mesmo, como se nada tivesse acontecendo. E é importante que se diga, não é porque não tem caso confirmado que não existe É, caso na comunidade, porque o que é que isso. acontece? Essa questão da testagem, para você confirmar que tem o Covid, só vai ser. Hoje não tem teste para quase ninguém. Os testes estão sendo feitos basicamente em quem dá entrada grave para internação. E aí a gente precisa entender como é que se distribuem os casos, né? Estima-se que 80% dos casos são leves, são algumas pessoas até assintomáticas, mas 20% são graves, vão precisar de hospitalização. Então, de um universo de 100 pessoas, 20 podem precisar de internação, e dessas 20, nem as 20 estão sendo testadas todas, muitas É, vezes. Às vezes acaba testando as que ficam mais graves ainda, que vão para uma UTI, que seria 5% dos casos. Então, quer dizer, é muito subestimado, né? Inclusive em São Paulo, você está tendo muitas pessoas sendo sepultadas sem
no óbito sem ter lá a certeza que foi por Covid ou não, né? Nós estávamos conversando, né, para marcar essa conversa, e você pontuou a questão sobre, após passar esse momento, não é, a respeito da possibilidade de termos aí casos de depressão, ou aumentar o caso de depressão no país. Já temos, na verdade, assim, eu acredito que vai ter uma piora muito significativa depois de tudo, mas eu já vejo pacientes próximos piorando, e estima-se que pessoas que não tinham também transtorno psiquiátrico acabem precisando de atendimento nesse sentido, porque, na verdade, é um período de muita incerteza que a gente está vivendo, né? E o nosso cérebro, ele normalmente tem essa função de tentar entender e colocar o mundo, né? Qualificar e etiquetar o mundo, e a gente está diante de uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe exatamente como é que funciona, que não tem uma cura para isso. Então, a ansiedade, de uma forma geral, da população já aumentou muito, né? Então, quem já tem transtorno tem uma tendência a piorar, e ansiedade e depressão. E eu acredito que, passar essa onda, esse momento mais crítico da pandemia, com certeza a gente vai ter uma demanda maior nesse sentido. Com certeza. Tu achas que pessoas que estão ligadas através de rede social, e aí você tem lives de artistas, lives de atletas, lives de treinadores, não é? Treinadores, pessoas que são ligadas à academia, exercício físico, e eu observo elas estimulando muito o pessoal a fazer exercício. Você vê isso de forma positiva? Ajuda a sair dessa bolha, não é? A pessoa está em casa 3 semanas, 2 semanas, não é? Na verdade, eu fiz um artigo, um texto sobre isso na minha rede social, justamente falando dessa mudança de todos os paradigmas, né? Então, de repente, você se vê obrigado a ficar em casa, e, na verdade, o momento agora é justamente você se reinventar no sentido de ter novos hábitos. Então, eu acho interessante que, nesse momento de mais nervosismo, existam iniciativas para ajudar as pessoas a se adequar e tentar seguir uma vida relativamente normal, né? Não dá para ser normal, mas conseguir estabelecer uma nova rotina. Então, ter uma rotina de trabalho, quem pode trabalhar em casa, ter uma rotina de autocuidado, então fazer atividade física, né, e o possível dentro desse sentido, para se sentir bem, para estar bem, né, dormir bem. Então, é algo recomendável. Mas é importante que a gente tenha também uma ideia a respeito da pressão em relação a isso. Tem muita gente que, às vezes, quer que as coisas voltem ao normal de uma forma muito rápida. E não vai acontecer de uma forma rápida. Então, todo mundo está se adequando a essa situação. Então, cada um no seu tempo vai ter o seu momento de se adequar, de conseguir um ritmo, de se ver mais funcional, e se adequar a uma nova realidade, né? A essa nova realidade que se impõe para a gente. Mas tem algumas coisas que, claro que eu também falo isso no texto, claro que não dá para a gente sair arrotando regras. Eu acho que a iniciativa de você ajudar, de repente dando uma dica de um exercício ajuda, ter um momento de distração, eu acho que é uma coisa muito positiva. A arte nos salva da vida. É essencial, né? Então, a gente ter esse momento também para tirar o foco desse problema é importante, mas a gente vai precisar se adequar, né, a uma situação toda nova. Então, realmente não é difícil, e essa é uma coisa difícil, e essas iniciativas ajudam. Mas algumas coisas são importantes também, né?
O que eu vejo hoje, se você ligar a TV, de manhã tem um especial a manhã inteira só sobre o coronavírus, você recebe notícias o tempo todo no celular, então é importante, não existe uma fórmula mágica, como eu falei, mas é importante a gente, nesse momento, começar a racionalizar o que é importante e o que não é importante da gente ficar buscando. Então, limitar a quantidade de informações a respeito da situação não vai lhe ajudar de hora em hora tá atualizando a quantidade de mortos, enfim, não, reduzir a Na quantidade de verdade, tempo. aí tem age negativamente, né? Claro, porque você tem um excesso de informações que você não tem tempo de assimilar e só aumenta o medo e a angústia. E aí, à medida que esse medo, essa angústia, essa ansiedade aumentam, a tendência a realmente adoecimento aumenta, né? Então, a gente precisa ter um tempo para assimilar toda essa mudança que já não é fácil. E aí, o que é que eu particularmente recomendo e a sociedade de psiquiatria, da forma geral, recomenda. É interessante que você, nesse momento de lidar com o desconhecido, tenha essa racionalidade, né, de tentar reduzir ao básico, de repente procurar notícias uma vez por dia em relação ao tema, não ficar sendo bombardeado por isso. A gente precisa, e esse momento traz muito à tona essa questão da opinião, do achismo, então a gente precisa deixar o achismo de lado e procurar se basear, por mais que existam figuras públicas importantes dizendo coisas, achando que é uma gripezinha. Indo de contramão, né? Da ciência, inclusive, negacionista. Então, a ciência, pessoas capacitadas para lidar com a situação, são as pessoas mais indicadas para trazer informações corretas. Então, além de reduzir esse tempo de busca, né, de contato com o tema, ter também esse critério de procurar temas que venham de fontes seguras. Tem aí a OMS, tem, enfim, vários profissionais, médicos, o próprio Ministério da Saúde tem agido de acordo com as recomendações técnicas, então não vai pela aquele áudio do tiozão que mandou na família do WhatsApp, não vai pelo achismo. Aquele texto, né, que distorce, né, toda uma realidade aí, todo um trabalho. Procurando uma vez por dia é o suficiente para você saber o quadro atual do dia, se existe de fato alguma situação nova. É preciso que as pessoas entendam que muitas substâncias estão sendo agora estudadas, testadas, mas nada é de um dia para o outro. Vacina é algo que, dentro de uma liturgia, digamos assim, científica, vai passar por vários estágios até chegar a ser disponibilizada para o público. Então, o que tem agora é uma tendência a remanejar drogas que já se conheciam e testar nas pessoas para ver o efeito em relação ao Covid. Muitos estudos estão fazendo, mas a gente ainda não tem um estudo de qualidade. E o que seria esse estudo de qualidade? Ter realmente um grupo controle, ter um número de pessoas testadas grande e, de preferência, duplo cego, que seria quando o médico não sabe se a pessoa está tomando ou não, e ter um grupo de controle que não está tomando, para realmente ter resultados confiáveis, porque até então saíram alguns resultados, mas aí testaram só em pessoas doentes. Aí, por exemplo, um dos trabalhos que eu estava olhando, e eu acho que você colocou até nos seus stories também, né? No final das contas, testaram um grupo pequeno de pessoas, e aí 15 pessoas tomaram a cloroquina, que está super em alta, e dessas 15, 13 zeraram a carga viral, mas teve um outro grupo que não tomou e 14 zerou também, igualmente. Exato. É isso. Não é uma recomendação interessante você mandar uma quantidade enorme de pessoas tomar
eu vi que, eu não sei se foi na Amazônia, mas teve um estado do norte que liberou, O uso. teve uma resolução, e não é o adequado, porque para as pessoas assintomáticas, o que mostra esse trabalho, né, que deu praticamente a mesma coisa usar ou não usar, vai passar assintomático. Só que com o Sim. uso do medicamento, tem um fator a mais de efeitos colaterais, né? Porque Isso. ela Principalmente pode ser o tóxica. efeito cardíaco, né? A Exato. cloroquina, ela desenvolve uma disfunção cardíaca, aonde faz com que a pessoa fique com arritmia cardíaca, né? Se Exato. Ela ficar pode ser usando, letal. e Além pode de ser letal. outras, né? Oftalmológicas, enfim, tem várias complicações aí possíveis, então precisa ser visto com calma. Não existe uma fórmula mágica para a situação. E além dela, várias outras antirretrovirais, enfim, várias outras estão sendo testadas, mas não existe nada de concreto agora, a não ser a questão do distanciamento social e a questão da higiene. Né? A partir daí, a gente já tem uma boa contenção, né, ou desaceleramento desse contágio. Sim, sim. Beleza, beleza. Doutora Rose Viviane, deixa aí seus recados finais, seus contatos, redes sociais, para que as pessoas possam acessá-la e até mesmo, de repente, trocar uma ideia com você, um conselho, quem sabe. Estamos disponíveis, inclusive eu me dispus no meu Instagram a atender dúvidas. Lá tem meus contatos, atendo os directs todos que são deixados. É o Então, arroba. Rose Vivi Lima é o que eu uso principal, e Rose Viviane Bezerra para Face, tá? E lá tem todos os outros contatos, enfim, se for o caso, a gente conversa por WhatsApp também, tem todos os contatos colocados lá, tá? Mas aí o que a gente quer deixar de mensagem é isso. Eu sei que o momento é de grande ansiedade, não tá fácil, né, para ninguém, mas a gente está se adaptando, tentando fazer um passo de cada vez, tentar se distanciar não é só por você, mas também pelo outro, desacelerar, evitar um colapso que vai trazer um problema enorme, consequências catastróficas para o nosso serviço de saúde, e esperar que as pessoas não chegar ao ponto de números que a gente vê hoje, né? A gente fala, número de vítimas, 1.000 pessoas, que esses números não se transformem em nomes, né? Em alguém que você conhece, e apesar de você ver na TV e ter essa impressão, porque não tem tantos testados, de que isso está distante de você, pode estar bem do lado, tá? E ter essa consciência de que não é só por você, que talvez você seja muito saudável e tenha um sistema imunológico muito competente e possa ter a doença sem nem desenvolver sintomas, mas é pensando naqueles que podem não estar tão afortunados quanto você nesse sentido. E desacelerar para que nosso sistema seja capaz de tratar todo mundo que precisa, nesse momento é fundamental, tá? Então é um momento de pensar coletivo, pensar no outro, pensar que a gente vai passar por isso, e junto, e eu espero que melhor também, né? Que Beleza. sirva de reflexão para isso, né? Para que a gente passe a reconsiderar muitas formas de vida que a gente tinha estabelecido como normais, né? E como a gente É, até falou no começo, né? De uma correria, de você ter um dia, de desejar ter um dia de 40 horas para fazer 1.000 coisas, e, na verdade, repensar aí o que de fato vale a pressa para voltar à vida normal seria uma sugestão interessante. O que é que vale a pena você pensar, e o que é que vale a pena agora pensar que vale a pena voltar, né? Porque a gente está na ansiedade de voltar à vida normal, mas o que é que realmente será a vida normal, né? E fazer escolhas sábias em relação a isso também. beleza. Pessoal, aqui é o Sertão Ciência, canal de divulgação científica do Alto Sertão Nordestino.
Acabei de conversar aqui com Rose Viviane, uma pessoa fantástica. Rose, muitíssimo obrigado. Eu que Tá? agradeço. Como sertaneja, então, eu fico super feliz de participar do programa. Alagoana, delmirense, não é? Exatamente, exatamente. Muito feliz, muito obrigada pelo convite, muito Valeu. obrigada pelo reencontro, né, que a vida nos proporciona aí um tempo depois. Eu fico feliz em participar e estou à disposição para outros eventos. Beleza, então. Super cheiro, pessoal, obrigado pela atenção. É, Vocês querendo conversar, vou deixar os contatos de Rose, não é? Instagram, Face. E também, claro, se você quiser fazer alguma pergunta ou sugerir alguma pauta aqui, pode escrever para o @Sertão Ciência, que é o Instagram, e também o sertãociência@gmail.com, que é o nosso e-mail. Um grande abraço e até uma próxima. tchau, tchau, gente. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Se cuidem.